Olá, meus alunos do 7º ano. Eu, a professora Hilda Benta, vou dar continuidade com vocês com os videoaulas. Eu e o professor Elisvan. Faz parte dessa disciplina, né? Eu, Hilda Benta, professor Elisvan Jacó e Thales Pio. Junto iremos ministrar essas aulas para vocês. Então, nós começamos o capítulo 3 no mês de abril, como população brasileira, que nós vamos ver algumas informações sobre população brasileira. Temos o crescimento demográfico, que esse crescimento demográfico ele é realizado por quem? Pelo censo ou recenseamento demográfico, que é uma pesquisa realizada em todos os domínios de um país para colher informações sobre sua população. No Brasil, ele é realizado a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse instituto recolhe dados demográficos, econômicos, sociais, étnicos, culturais, entre outros. É possível calcular o aumento ou diminuição da população de um país por meio dos dados de dois processos. Quais são eles? Pela diferença entre o número de pessoas que entraram no país, os imigrantes, e o número de pessoas que saíram, os emigrantes. Pelo chamado de crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença entre as natalidades e os óbitos. Aí nós temos a evolução, né, do crescimento da população de 1890 a 2020. Então, esse censo demográfico é feito a cada 10 anos. E eles já têm uma informação de quanto vai ser a população, né, seguinte. Então, é um instituto muito responsável, que colhe informação do mundo inteiro. Com esses dados, o governo pode planejar políticas públicas para trabalhar, né, no país, no estado, nos municípios. Ele consegue identificar como está a qualidade de vida da população, como é que está a educação, a saúde, o saneamento básico. Então, tudo isso é feito através do recenseamento. Então, quando for feito isso, vocês aconselham o pessoal a receber o pessoal em casa, né, para colher essas informações, porque são muito importantes para o desenvolvimento do país. Aí nós temos densidade demográfica. Nós vimos no mapa aí que algumas áreas são tem mais densidade maior e outras menores. No caso, né, nós temos aí a região norte do país, que a densidade demográfica é inferior às demais. Aí nós temos o que é densidade demográfica? Corresponde à distribuição da população em uma determinada área. Também é chamado de densidade populacional ou população relativa. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes em que nela se encontra. Então, você vê que há muitos estados, a população é bem maior do que outros. Nós temos também, continuando aí, a taxa de mortalidade no Brasil. O que é a taxa de mortalidade? Aí vem a pergunta, por que a população brasileira cresceu tanto nas últimas décadas e a taxa de mortalidade diminuiu no país? Aí nós vamos ver os fatores que fizeram com que isso acontecesse. Desde o final do século XIX, os índices de mortalidade vêm diminuindo. Essa redução foi consequência principalmente da melhoria nas condições sanitárias e de higiene no país. Também a disseminação de uso de antibióticos, vacina, sulfas e etc. Então, nos últimos tempos, a mortalidade diminuiu devido ao avanço da medicina. Foi de grande importância para os brasileiros. Né? Antigamente, você percebia, né, ouve os pais de vocês, os avós contando que as famílias tinham muitos filhos e morriam muitas crianças. Então, com isso, né, com essa vacina principalmente, o uso de antibióticos, veio melhorar a qualidade de vida, fazendo com que as pessoas, né, morram menos. Então, a taxa de mortalidade com isso caiu no Brasil.
nós temos a taxa de natalidade no Brasil. Natalidade também vem diminuindo no Brasil. O declínio dos nascimentos está associado a 2 fatores. Quais são eles? A queda nas taxas de mortalidade infantil e o processo de urbanização que se intensificou a partir de 1950. Então, você vê que antigamente as famílias eram muito numerosas, né? Você vê que, se você colher informações dos pais de vocês, dos avós, vão ver que eles têm muitos irmãos. Hoje não, as famílias são de 2, 3 filhos. Antigamente tinha 10, 12. Por quê? Porque era mais fácil, as pessoas moravam no campo, não tinha tanta informação, que o que trouxe mais a redução das famílias foi a informação também. A mulher passou a trabalhar fora, que foi um fator importante para essa redução. Ela não tem tempo de acompanhar, né, uma família numerosa. A mulher teve que ajudar o marido no sustento da casa. Então, isso fez com que houvesse essa redução. Também os métodos contraceptivos, que através das informações, né, as mulheres passaram a usar os métodos contraceptivos. Isso também fez com que houvesse redução nas taxas de natalidade do Brasil.